Aí em Salmos 125, diz assim, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não importa as dificuldades que nós enfrentamos, porque o Senhor, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, em quem nós confiamos, em quem nós nos apoiamos, que é no Senhor Jesus. E nós não seremos abalados por essas circunstâncias, porque o Senhor, Ele está sempre conosco, está sempre do nosso lado. Ele é a nossa força, Ele é a rocha eterna da nossa salvação. Amém? Aleluia! Adore ao Senhor com seu coração, adore com toda a intensidade. Aleluia! Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
Graça e paz, amados. Oi, agora sim. O que aconteceu? Será que é só porque eu vim pregar hoje que o povo resolveu faltar? Bom, no próximo domingo a gente bota outro pregador. Ou será porque o Kel está completando mais um ano de vida hoje? Tem vários motivos hoje. O certo é, amados, que infelizmente tem muita gente que está adoentado. Tem muita gente que está com esse problema, que está dando na garganta e que se chama Covid. A verdade é que essa doença ela veio para ficar. Não se engane, vai passar, não vai ser como uma gripe sazonal. Todo ano, naquela época, ela vai se manifestar e graças a Deus que a maioria do povo, alguns foram vacinados, outros foram imunizados porque contraíram. E o que é certo é que provavelmente ninguém vai morrer. Não mais dela, a não ser aqueles que já têm alguma comorbidade, mas ainda vai ser algo que vai permanecer durante muito tempo. Então é bom ir se acostumando e não se espantar se de repente a sua garganta inflamar, se de repente você tossir e se de repente você tiver febre. Tome um medicamento e na maioria das vezes tudo se resolve. Quero falar hoje sobre simplicidade. Simples. É algo simples. E quando falamos sobre simplicidade, estamos falando sobre algo que é simples. Não é complicado. Não é muito engenhoso. Não é muito produzido. Mas é algo simples. E queremos mostrar que o nosso Deus, ele é simples. O nosso Deus, ele é simples. Todos os seus propósitos, todos os seus planos, tudo aquilo que ele faz, embora nós não entendamos em algumas ocasiões, mas é algo simples. Eu quero iniciar lendo em 2 Coríntios capítulo 11, do verso 1 ao verso 4. E pela tradução que eu tenho, diz assim: Oxalá me suportasseis um pouco na minha insensatez. Sim, suportai-me ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Esse zelo bíblico, é ciúme. Paulo estava dizendo, eu tenho ciúme de vocês, mas é um ciúme que vem de Deus. Pois vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos representar a Ele como virgem pura. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos, e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Porque, se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais. Paulo começa a falar aos coríntios sobre o apartar-se dessa simplicidade que há em Cristo. Porque o que para muitos é algo de fato simples, como era para Paulo e como ele conseguia ver nas Escrituras, para alguns era necessário ser algo mais elaborado. Não, Deus não pode ser tão simples assim, as coisas de Deus não podem ser assim. Até hoje ainda há pessoas que dizem não. Quer dizer que para eu me converter, para eu entregar a minha vida a Cristo e um dia morar com Ele, eu tenho apenas que recebê-lo como Senhor da minha vida e não preciso fazer mais nada. É simples, Biblicamente é isso. Porque a parte difícil o Senhor fez. Ele morreu, Ele desceu, deixou o esplendor da sua glória, veio a esse mundo
e morreu em nosso lugar, morreu no lugar para que, pagando o preço por nós, nós pudéssemos ter essa simplicidade de recebê-lo como Senhor. O problema é que a maioria de nós recebe como Salvador. Queremos salvação, queremos ser salvos, mas não queremos nos tornar servos. E quando a palavra de Deus vem para nós e diz, receba Cristo como Senhor, ela está dizendo, seja servo dele. Numa linguagem mais bíblica, torne-se escravo dele. Antes éramos escravos do diabo. Quando nos rendemos a Cristo e aceitamos o seu sacrifício, nos tornamos escravos dele. Mas agora uma escravização que nos torna filhos de Deus. Uma escravização que nos torna família. Uma escravização que nos torna amigo, que nos dá o privilégio de termos intimidade com Ele. Mas é algo simples. Porque o Senhor, como o apóstolo Paulo diz, é simples. E esses crentes estavam sendo afastados dessa simplicidade. Estavam sendo tirado deles essa simplicidade em servir, em viver. A simplicidade em ter Cristo como Senhor e viverem uma vida dentro desse propósito. Amados, quando nós fazemos alguma coisa, e vou usar um exemplo bem nosso, na igreja. Quando nós fazemos um impulso, nós tivemos um impulso agora quase nos moldes que eu gosto. Simples. Não havia ornamentação como tínhamos no nosso EPC. Ficava tudo bonito, tudo ornamentado, tudo cheio de frases, de figuras, Eu não me importo. Eu não me importo. Mas eu não faria. Por quê? Porque, amados, isso é apenas para agradar pessoas. Não, pastor, isso mostra zelo, isso mostra amor pela obra de Deus. O que mostra amor e zelo pela obra de Deus é vivermos e fazermos a vontade dEle. É isso. Não são escadas de mármore, não são paredes douradas, não é isso, amados. O que agrada a Deus é a nossa vida diária, porque nós aqui somos o templo. Nós aqui habitamos, né? Ele habita em nós e nós somos portadores dessa grandiosidade que se chama Espírito Santo, que habita dentro de nós. E nós o levamos aonde quer que vamos. Quando na verdade Ele deveria nos conduzir. E o apóstolo Paulo diz, e vocês estão deixando essa simplicidade, abandonando a pureza. Porque essas coisas vêm, e era algo que já acontecia na época de Paulo. E é por isso que ele está advertindo aos crentes da igreja de Corinto, que eles estavam recebendo outro evangelho. Estavam recebendo um evangelho misturado, mesclado. Um outro Jesus estava sendo pregado, ainda com o nome de Jesus, mas com princípios que não eram aqueles que o Senhor tinha dado, que eram princípios simples. Não é incomum, na nossa atualidade, vermos as coisas um pouco mais difíceis. Não, para servir a Cristo não pode ser assim. Existem conceitos no vestuário, existem conceitos na forma de falar, existem conceitos na forma de andar. Por quê? Porque nós somos cristãos. Mas será que Deus olha para isso? Será que quando Deus nos vê, Ele nos vê a nossa vestimenta? Amados, nós não nos vestimos por causa de Deus. Nós nos vestimos por causa do outro. Quando Deus nos criou, Ele nos criou sem roupa, nus. E Ele nunca se escandalizou com isso. O homem, após o pecado, é que ficou escandalizado. Mas Deus não. Então, o apóstolo Paulo diz, embora vocês não estejam tão afeitos a isso, mas vocês estão aceitando. De boa mente, vocês estão suportando que isso entre no coração de vocês, porque isso os está afastando.
está tirando de vocês a simplicidade, a pureza. E ele diz o seguinte: eu vos desposei a Cristo. O noivo que eu apresentei a vocês é Cristo. E vocês, como noivas, deveriam estar sendo preparadas ou preparando-se para recebê-lo. E algo importante sobre isso, amados, é que a relação da igreja com Jesus, na Bíblia, é colocada como a de uma noiva que se prepara para casar com o seu noivo. É isso que vai acontecer. Biblicamente, a igreja será levada pelo Senhor para que aconteça as bodas do Cordeiro. Mas é interessante que nós lembremos que a noiva deve ter uma aliança de fidelidade com o seu noivo e com o seu jeito de ser. Fidelidade com o noivo, mas também com o jeito de ser dele. Não são poucos os casamentos que, com pouco tempo, são desfeitos. Por quê? Porque a noiva vê o jeito do seu noivo. E tem muita coisa que não lhe agrada, mas ela diz: não, eu vou, depois que casar, eu vou mudá-lo. Depois que casar, eu vou colocá-lo nos meus padrões, nos meus moldes. E geralmente não é isso que acontece. E como noiva de Cristo, nós devemos manter essa fidelidade ao jeito de ser dele, não ao que nós pensamos, não ao que nós temos projetado. A igreja deve ter uma aliança de fidelidade com Jesus e essa simplicidade que ele tem. O evangelho é simples. Nós é que complicamos. A vida cristã é uma vida simples. Nós é que queremos muitas vezes florear e muitas vezes dificultá-la nessa intenção de mostrar que somos algo mais especiais. E não é isso que nos torna especiais. Somos especiais porque quando nos entregamos a Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. E não há privilégio maior nesse mundo. Jesus é simples. E tudo que era complicado, o Senhor vinha e simplificava. O texto que vamos ler em Mateus 22, 34 a 40, ele diz assim: os fariseus, quando souberam que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se todos. E um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou-o, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Isso parece algo simples, mas não era algo simples. Essa era uma pergunta com a qual eles faziam grandes debates, os saduceus, os fariseus, os doutores da lei. Eles debatiam sobre como nós poderemos sintetizar, como nós podemos resumir todos os mandamentos da lei de Moisés, do Pentateuco, em algo que seja decorativo, em algo que a gente possa guardar, que possa escrever nas mãos, e assim observar a todos eles, baseado naquilo que for resumido. E eles gastavam horas debatendo sobre isso e não conseguiam chegar a um consenso sobre como tornar menor, não o peso, não a responsabilidade, mas sintetizar os mandamentos que eram dados pela lei de Moisés. E ele pergunta: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Cristo imediatamente, sem muito pensar, respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus pega mais de 600 mandamentos que estavam no Pentateuco, para ser mais exato, 613. E ele os diminui, ele os apresenta e diz: olha, não somente os mandamentos, mas todas as profecias, tudo aquilo que está dito sobre o reino, pode ser sintetizado nisso: ame a Deus de todo o teu coração.
ame-o com todas as tuas forças, honre-o e ame ao teu próximo como a ti mesmo. É algo simples, é algo palpável, é algo que pode ser decorado por qualquer um de nós. E é algo que, se vivido por pelo menos nós que nos chamamos igreja, discípulos de Cristo, nós já teríamos alcançado muita mudança, não apenas dentro dos nossos lares, mas dentro da vida em que nós estamos levando a todo canto. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. É a síntese do Evangelho. É tudo que Deus quer que façamos. Não tenha dúvida, queridos. O nosso mundo seria totalmente diferente se cada pessoa estivesse nessa disposição de viver essa simplicidade. Você consegue decorar isso? Claro. Você provavelmente sabe isso de cor. Mas o problema é que nós sabemos muita coisa sobre Deus, conhecemos muita coisa sobre a Bíblia, mas relutamos em viver. Muitas vezes nos afastamos em viver aquilo que Deus tem pedido a cada um de nós. Agir da forma como Ele agiria, falar da forma como Ele gostaria de ouvir. E isso tem feito com que cada um de nós tenha perdido essa simplicidade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Uma relação de amor e de adoração com Deus. Sim, simples. Há relacionamento, há. Ele disse, ore a mim, entra no teu quarto, fala comigo, eu ouvirei e te responderei. Isso é relacionamento. Nós podemos orar. Em Hebreus diz que o véu foi rasgado, nós temos livre acesso à presença de Deus. Isso é relacionamento. É dessa forma que nós podemos adorá-lo. É dessa forma que nós podemos manifestar a Ele que de fato Ele é Senhor das nossas vidas. E o segundo, uma relação de amor e comunhão com o próximo. Quem é teu próximo? Teu irmão? Teu amigo? Sim, mas também o teu vizinho, o teu inimigo, aquele que te difama, aquele que quer te destruir, aquele que está na rua que você ainda não o conhece. É próximo. E talvez você diga, não, essa é a parte mais difícil. Não é, queridos. Se você conseguir amar a Deus, você vai conseguir amar as pessoas. Se nós conseguirmos amar a Deus da forma como Ele quer, amar o próximo será apenas algo que vai fluir na vida de cada um de nós, sem esforço, sem rodeios. É algo que vai acontecer de forma simples. Nós estaremos amando o nosso próximo, se nós primeiramente amarmos a Deus. Uma relação de adoração com Deus e uma relação de comunhão com o nosso próximo. É isso que Cristo disse. Quer saber qual é o resumo da vida cristã? O resumo é esse. Faça isso. Viva dessa forma, e você estará agradando o coração de Deus. O segundo ponto continua sendo, Jesus é simples. Pastor, faltou criatividade? Não. Eu quero que isso fique gravado em nossas mentes. Jesus é simples. E todas as vezes que trouxerem dificuldades, ou coisas muito elaboradas, diga, não, Jesus é mais simples do que isso. Jesus é simples. E para isso eu vou ler o texto de Lucas, capítulo 10, do verso 40 a 42.
Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Pouca coisa. Isso é simplicidade. Ele ainda vai além de dizer uma só coisa que é preciso. Uma só é importante. Queridos, essas irmãs, elas amavam Cristo. Não é que Maria amava mais do que Marta. Elas amavam o Senhor. Essas duas irmãs, elas queriam ouvir Jesus. Elas tinham prazer nisso. As duas queriam servir Jesus. O caso é que Marta disse: não, eu tenho que fazer algo especial para o meu Senhor. Eu tenho que fazer algo especial para o meu mestre. Ele está na minha casa, ele está me honrando, e eu não posso simplesmente dar a ele algo para comer ou algo para beber que não seja bem elaborado. Maria não. Maria quedou-se aos pés do Senhor, ouvindo daquilo que ele falava. E isso a deixou ali querendo mais. E Marta, angustiada com o descaso da irmã e deixá-la trabalhando sozinha. Quem aqui tem irmã? Que é mulher e tem irmã? Então vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né? As irmãs sempre acham que uma está se escorando na outra. Sempre tem esse pensamento de que tem alguém escorado em mim, é minha irmã. Eu sempre trabalho mais que ela. Ela sempre dá um jeito de sair e me deixar sozinha. E isso é desde essa época. Marta estava sentindo-se dessa forma e dizendo: meu pai do céu, essa minha irmã não tem jeito. Eu aqui trabalhando e ela ali sentada. Ela sabe que eu não vou poder lá chamá-la, ela está com o Senhor, eu não vou lá tirá-la. Mas ela intercede ao Senhor. E diz: Senhor, dá um jeito nela. Fala para Maria vir me ajudar. Eu estou trabalhando sozinho e ela está aí sentada, à toa, esperando. E o Senhor, Ele não repreende Marta. Não é uma correção, não é assim, aquela pressão. A forma como está escrito mostra Cristo falando com amor, dizendo: Marta, Marta. Não foi só aquele nome, Marta. Não, Marta, Marta. Presta atenção. Não é quando a esposa fala com você e diz: só um nome. Se chamar um nome e sobrenome é melhor correr. E Cristo fala com Marta nessa simplicidade, nesse amor que só Ele conseguia manifestar. E diz: Marta, você está ansiosa. Você está se enchendo de afazeres. Você está preocupada. Eu não posso e não será tirado de Maria o que ela escolheu, porque ela escolheu a melhor parte. Eu vou usar um exemplo próprio e longe da comparação, tá? Mas quando eu trabalhava em Pitinga, eu morava lá durante alguns dias, eu comia na casa dos irmãos. E uma irmã me convidou para jantar na casa dela. E eu fui. Mas antes do culto, e era no domingo, eu observei e ela não estava na igreja.
E quando eu cheguei na casa dela, estava ela com uma mesa posta, comidas gostosas. E eu disse: irmão, eu não lhe vi na igreja. Ela disse: eu não fui, pastor. Eu disse: eu percebi. Eu disse: por que você não foi? Ela disse: porque eu lhe convidei para jantar na minha casa. E eu não poderia lhe servir qualquer coisa. Eu fiquei para lhe preparar um jantar. E eu disse: nunca mais faça isso comigo. Porque se algum dia você ainda me convidar para vir jantar na sua casa, e eu observar que você não foi para o culto, eu não virei jantar na sua casa. Ela disse: mas pastor, eu digo: minha irmã, eu como ovo, eu como farinha, eu como pão, eu como qualquer coisa, feliz, desde que você nunca mais deixe de estar cultuando ao Senhor para estar preparando comida, sendo que seja para mim. Amados, bem 1000 anos além disso, Cristo estava dizendo para Marta: você está preocupada com o quê? Qual é a tua preocupação? Eu sou simples. O meu maior prazer é ter você aqui também, aos pés, ouvindo, aprendendo, como tua irmã. Maria, que estava sem fazer nada, apenas ouvindo, agradou mais a Deus do que Marta, que estava correndo de um lado para o outro, cuidando em arrumar algo especial para o Senhor. E é por isso que ele diz: você está envolvida em muitas atividades. Você está se cansando, está se estressando, mas uma só coisa é necessária. Só uma. E Maria escolheu essa parte. Ela escolheu sentar e aprender daquilo que eu lhe digo, aprender comigo. E foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Isso agrada a Deus, queridos. Agrada a Deus quando aquelas pessoas, sexta-feira, estavam no Lidere, estavam aprendendo sobre Deus, ou quando nos reunimos para falar sobre Deus. Isso deixa o coração de Deus alegre conosco. Precisamos aprender de Deus. Marta e Maria, elas simbolizam aqui 2 tipos de igreja. Maria, vamos começar por Marta, representa a igreja complexa. É a igreja que não é simples, tudo é bem elaborado. Amados, eu não gosto nem de reunião. Minha esposa briga comigo quando alguém marca uma reunião e eu digo: miséria, de novo. Amor, tu não pode ser assim. Não pode fazer as coisas. Posso. Não dá para fazer assim? Mas eu venho. Eu venho. E às vezes até eu mesmo marco reunião. E venho. E a gente reúne e fala. E a gente, de fato, até decide algumas coisas. Mas é por isso que sai melhor? Às vezes não, queridos. Às vezes não. Embora a Bíblia diga: na multidão de conselhos há sabedoria. E muita coisa já foi mudada aqui sobre o que eu penso, baseado em conselhos da igreja. Porque há sabedoria. Por isso é importante a reunião. Mas é algo que o Senhor está tratando comigo. Mas Marta é essa igreja complexa. A igreja bem elaborada. A igreja que se preocupa com os detalhes. Não, as pessoas vão entrar por aqui, então vamos colocar uma cortina aqui.
E aí do lado a gente coloca esse painel. E desse outro lado a gente coloca esse outro painel, que é para quando eles entrarem, eles sejam impactados. Aqui tem uma bandeira. Está ali. A bandeira do nosso país. Poderia estar pendurada. Alguém poderia dizer, pastor, seria bom se nós fizéssemos de cada célula uma flâmula para colocarmos nas paredes da igreja. Ia ficar tão bonito. Para quem? Para nós? Só podia ser, né? Pastor, quando você vê lá Israel, ele se reunia, cada tribo tinha a sua bandeira. Amados, nós não somos tribo, nós somos povo. Nós somos um povo. É bonito? É. Para quem? Uma só coisa é necessária. Quando Marta, ela faz as suas programações como igreja, ela se cansa, ela se frustra, ela não chega muitas vezes ao final que ela quer, e depois ela vai dizer, a culpa é de Deus, que não fez a parte dele. Nós fizemos tudo direitinho, nós nos esforçamos, nós trabalhamos, nós gastamos horas fazendo isso, e não deu o resultado esperado. Então deve ter sido Deus que não fez a parte dele, porque nós fizemos a nossa. Vocês já viram as programações elaboradas da igreja primitiva? Pedro, meio cambaleante. Você está bêbado. Tomado pelo Espírito, ele começa a pregar. 3.000 pessoas se convertem. Não teve um palco, não teve o sistema de sonorização, de luzes, de fumaça. O palco não era preto, era a céu aberto. Talvez você diga, não, se tivesse sido assim mais elaborado, se tivesse sido planejado um mega evento, talvez mais pessoas teriam se convertido. Eu não sei. Eu acho que não. O problema é que essa igreja complexa, ela termina se frustrando. Ou ela vai viver de evento, porque evento é bom. Nós, como igreja, gostamos de evento. Vai ter um evento. E a gente vai para a igreja. E na outro mês, outro evento, e a gente vai para a igreja, e outro evento. E tem uma frase que eu gosto muito, dizem que evento passa. Ele passa muito rápido, e muitas vezes não deixa os frutos que nós gostaríamos. Não deixa, todo aquele planejamento, toda aquela estruturação, parece que não deu o resultado esperado. A igreja complexa, trabalhando para um Deus que é simples. Maria é a igreja simples. Maria fez apenas uma coisa. O Senhor está aqui na minha casa, eu vou aproveitar. Vou sentar aqui bem perto dele para ouvir melhor tudo o que ele tem a dizer. Ela não se preocupou com o que eles iam comer depois. Ela não estava preocupada se a casa estava arrumada ou não. Ela preocupou-se em arrumar um lugar aos pés de Jesus para ela estar. Essa é a igreja simples. Ela faz apenas uma coisa, mas faz bem. Ela não se cansa, ela não se frustra, porque ela está focada apenas em um objetivo. Não há várias coisas sendo feitas ao mesmo tempo. Amados, nós fazemos aqui impulso, e ele diminuiu um bocado do trabalho. O EPC
dava 10 vezes trabalho mais. E quando você via os bastidores de um EPC ou agora do Impulse, você vai ver várias equipes trabalhando ao mesmo tempo, para que dentro de uma coordenação saia tudo perfeito, para que alcancemos o objetivo. Pastor, o senhor é contra? Não, eu amo o Impulse. Eu amo fazer isso. Mas eu não me importo com toda a programação, com toda a ornamentação, com tudo. Eu não ligo. Graças a Deus que Deus coloca pessoas aqui que se importam, ligam e fazem muito bem. E eu não impeço. Aliás, tem muita coisa aqui na igreja, amados, que eu queria deixar bem claro. Eu não impeço. Alguém disse, pastor, o senhor é contra alguém ficar ali no teclado enquanto está pregando? Eu disse, eu não. Não, porque eu nunca vi o senhor. Eu digo, sim, eu não me importo só. Se o Bruno começar a tocar ali, eu posso até me envolver com a música e querer cantar. Mas eu não me importo que o pastor Josafá venha pregar e o Bruno fique tocando a mensagem todinha. E nem que o Natan, ou seja lá quem, vá para a bateria, eu não me importo. Pastor, o senhor se importa se alguém falar línguas? Eu não. Nem o apóstolo Paulo se importava, como é que eu vou me importar? O apóstolo Paulo diz, eu falo muito mais do que qualquer um de vós. Portanto, querido, adore a Deus da forma que o Espírito lhe conceder. Isso vai agradar o coração de Deus. Mas nunca mais diga, não, é porque o pastor não gosta. Eu não gosto do diabo. E ele me odeia mais ainda. Agora, fora isso, queridos. Não, pastor, estou fazendo para Deus. Então façam melhor. Não, pastor, estou adorando o Senhor. Então adore mais. Por exemplo, cadê o Josué? O Josué ou Glória? Está lá fora. É o segundo domingo que ele fica lá fora. Não é? Por quê? Eu contratei ele para ele ficar aqui dizendo, ô Glória! Não foi para ficar lá fora. Está vendo? E depois a culpa é minha. Eu trouxe Josué para ele ficar dizendo isso todo o tempo. Aí ele, não, vai lá para fora. Você grita muito, você espanta as pessoas. Outro dia uma irmã quase cai da cadeira porque você gritou. Queridos, cuidado. Porque no céu não tem pausa. No céu é todo o tempo. O Senhor tem 24 anciãos dizendo para ele constantemente, dia e noite, santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Isso fora todo o núcleo de adoração, que o céu é um núcleo só de adoração. Então, se você não acostumar-se com a adoração aqui, querido, você vai ter problema no céu. Só não vai querer ir para o inferno, eu tenho certeza disso. Mas a igreja, e que é Maria, é a igreja simples. Ela conseguiu alcançar a aprovação de Deus, fazendo apenas uma coisa. E se esse é o nosso desejo, queridos, nós temos também que aprender a fazer aquilo que agrada o coração de Deus. E uma coisa que a igreja simples faz é aprender sobre Deus. Quando Jesus diz uma só coisa é necessária, o que você acha que Jesus estava querendo dizer com isso? Qual é a resposta para essa pergunta? O que é essa coisa necessária que ele disse uma só? Só uma coisa é necessária. O que você acha que é? Veja em Mateus 28, 18 a 20. E isso responde a nossa pergunta. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, ou como algumas traduções, enquanto estão indo,
Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual é a coisa que Jesus disse é necessária? Fazer discípulos. Amados, o trabalho da igreja, todo o nosso envolvimento, toda a nossa comunhão, toda a nossa organização, todas as nossas reuniões devem ter um único objetivo e foco: fazer discípulos. Se nós, como igreja, alcançarmos esse objetivo, nós estaremos agradando o coração de Deus, fazendo exatamente aquilo que Ele quer. Agora, o que é discípulo? Ou o que é ser discípulo na mente de Jesus? Passamos por uma onda de discipuladores, que o discípulo meu teria que ter a minha cara. Ele teria que agir como eu, fazer como eu, pensar como eu. E, amados, às vezes eu me olho no espelho e não me suporto. Se tivesse dois de mim, aí seria terrível. Mas houve uma época em que discípulo tinha que ser igual o discipulador. Você tinha que imprimir você em uma outra pessoa. Não é isso, Gleides? Você conseguiu fazer isso em alguém? Graças a Deus. Deus é bom. E a gente erra, mas Ele não permite que a gente erre muito. Então, discípulos na mente de Cristo são aqueles que guardam, pessoas que guardam e ensinam aquilo que Ele ensinou. Isso é discípulo na mentalidade de Cristo. Quando Ele disse, vão e façam discípulos, Ele diz, façam pessoas que guardem e que ensinem aquilo que eu ensinei a vocês. E o que foi que Cristo ensinou? Lá no começo. Qual é o resumo? Qual é o suprassumo de tudo aquilo que debatiam? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Foi isso que Cristo ensinou. E isso é simples. Não é difícil. Eu não preciso ser um super crente para conseguir viver isso. Vai demandar esforço, sim. Vai demandar tempo, sim. Mas Ele providenciou para nós o Espírito Santo para nos dirigir, conduzir, abençoar, fortalecer e nos dar poder de alcançarmos esse objetivo. Então termina sendo algo muito simples. Agora, amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo, não pode ser apenas palavra. Existe uma forma de manifestar que de fato eu faço isso. Como? Servindo. Eu não posso manifestar bem que eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo, se eu não servir. Então nós temos aqui amar a Deus, amar ao próximo e serviço. Vamos trocar essas palavras: adoração, comunhão e serviço. Porque Deus é para ser adorado. O nosso próximo, para que eu o ame, eu tenho que ter comunhão com Ele. E eu só posso manifestar tanto a adoração como a comunhão através do serviço prestado, feito, realizado, através da ação. Adoração, comunhão e serviço. Aqui na Comev, nós pretendemos fazer esse tipo de discipulado. Queremos que pessoas sejam discípulos de Cristo.
Façam aquilo que ele disse que é necessário, que é: ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao teu próximo como a ti mesmo, e sirva. Sirva. Como? Nós vamos eliminar tudo que não estiver contribuindo com esse processo. Qual o processo? O processo apresentado: adoração, comunhão e serviço. Não se preocupe, eu não vou mudar nada agora, tá? Eu não vou fazer uma reunião daqui a pouco e a gente vai ter uma grande mudança. Não. A gente vai mudando gradativamente. Ou seja, aquilo que está demandando tempo e não está tendo frutos, a gente descarta. Aquilo com o qual nós estamos perdendo muito tempo, mas não há resultado, a gente descarta. Aquilo que é muito complexo, está dificultando as pessoas de amarem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a Ele mesmo, a gente vai tirando. Lembrando, queridos, estamos longe da perfeição. Longe. Mas isso não nos impede de buscarmos, não nos impede de procurarmos isso. O processo apresentado pela igreja para a adoração é essa comunhão que estamos aqui fazendo. Nós adoramos a Deus aqui. E é bom quando estamos reunidos adorando a Deus aqui, como igreja, como corpo. E temos uma porta de entrada para isso, que é o impulso. Todas as pessoas que querem fazer parte desta igreja, eles passam pelo impulso. Por quê? Porque é a porta de entrada. E talvez você diga: mas o pastor Mário Jorge e a Bazinha, eu não vi eles fazendo impulso. Eu vi o pastor Mário fazer EPC aqui um bocado de vezes. Agora a Bazinha de fato não precisa, amado. Se vocês conhecerem, se vocês conversarem com a pastora Sebastiana, vocês vão ser ensinados, ministrados, abençoados por aquilo que sai da boca dela. Eu recomendo, procurem conhecê-la, tornem-se amigos, amigas, e vocês terão alguém que vai lhes dar bons conselhos. A comunhão é através do impulso, a adoração através do impulso, e a comunhão é célula. Nós temos células amanhã, temos célula na terça-feira. Ah, pastor, mas eu não estou numa célula. Pois então faça parte de uma. Procure. Com certeza tem uma célula esperando por você. É a melhor forma de comunhão que nós temos. Porque aqui, amados, depois que terminar a mensagem, do meio da igreja para trás, começa uma conversação tão grande que parece que o culto terminou. Eu sinto muito por você que está do meio para trás, tá? Não estou dizendo que é exatamente você, mas que parece que depois da mensagem terminou o culto, ou seja, depois que termina mesmo, as pessoas vão embora. Ou seja, não há tempo de comunhão, de conversa, de perguntar como é que está, como é que foi a tua semana, você está bem, está com alguma dificuldade? Não há tempo para isso. Então nós precisamos ter um momento de comunhão com os irmãos, para podermos manifestar o amor, amar o próximo como a nós mesmos. E isso acontece na célula. Também é lá que acontece o desamor muitas vezes. Porque a comunhão, o conhecimento, nos faz muitas vezes ouvir ou dizer coisas que não vão agradar o nosso irmão. Mas é o melhor local para termos comunhão. É através das células. É através dessa vida em comunidade. E serviço. Faça parte de um ministério na igreja, queridos. Igreja é igual casa de farinha. Tem serviço para todos que chegarem. Eu sei que a maioria dos jovens, essa moçada nova aí, não sabe nem o que eu estou falando. Casa de farinha. Mas tem muita gente aqui que, como eu, conhece o interior, sabe o que é uma casa de farinha, sabe que chegando lá, tem um monte de coisa para ser feito.
Agora só não vá buscar mandioca puba na beira do igarapé. Porque senão, se você pensa em sair à noite, esqueça. Fede. Ela de fato, a mandioca apodrece. Ela é colocada lá na água para isso. Mandioca puba. Quando você ouvir isso, diga: eu quero outro serviço. Eu vou arrancar a mandioca lá na plantação. Porque você vai pegar aquela mandioca apodrecida e vai colocar numa vasilha para levar para casa de farinha. Porque a farinha d'água só é feita com essa mandioca. Ela é misturada com a massa da mandioca saudável e dá essa farinha tão gostosa, a farinha d'água. E me deu logo, pensei aqui no peixe frito, uma pimenta e a farinha d'água. Oh, glória! Mas faça parte de um ministério da igreja, querido. Coloque os seus dons em atividade. Coloque os seus dons em atividade. Pastor, como? Eu estou, acho que há 4 ou 5 domingos sem pregar. Foi, deixa eu ver, Gleidson, pastor Júnior. Depois veio o pastor Mário Jorge. Hoje seria uma outra pessoa que ia pregar e no próximo domingo é uma outra. Então, quem faltou hoje, diga: olha, no próximo domingo não é o pastor, pode ir. Aí tem um pregador novo. Ou seja, qual é o teu dom? O que é que você sabe fazer, que você diz: eu faço bem? Com certeza tem na igreja um ministério que está precisando de você. E se ele disser que é muito difícil, você fale comigo, que a gente vai tentar simplificar. Agora, se você diz: não, mas eu queria era cantar. O meu dom é cantar, pastor, e às vezes não canta nada, nem no banheiro. Mas não, é porque fica lá na frente. Queridos, o Natan não vai deixar. Eu vou logo avisar para vocês. Pense no líder seleto, é o Natan. Eu não sei como ele deixou o Josué tocar aqui. Eu até me admirei, mas está tocando, graças a Deus. E o Daniel cantando. Por que não aumentaram o microfone do Daniel hoje? Alguém ouviu a voz do Daniel aí? Ouviu? Foi só a Ana Luísa que ouviu. Porque eu não ouvi, eu estava bem aqui perto da caixa. Eu só vi o Daniel. Eu ficava assim. Eu digo: será que ele está cantando ou ele está dublando? Mas quem está lá na mesa é o César. Eu acho que o César deu uma tirada assim, não sei porquê. Daniel, procura o César depois, tá? Mas eu acho que agora ele vai dar uma aumentadinha no teu som. E vocês vão ver que lindeza a voz do Daniel. Eu espero, que eu ainda não ouvi. Mas eu acho que sim, tá? Então vamos lá. Então, queridos, eu quero dizer uma coisa. Tem lugar para você. Pastor, eu não estou fazendo nada porque não quer. Tem lugar para você agir, desenvolver a sua atividade, desenvolver o seu ministério. Todas essas pessoas que têm pregado aqui aos domingos, eles pregam na oração nos lares. Todos eles. Agora temos sexta-feira, culto de oração, que toda sexta-feira é um pregador novo. Ou seja, essas pessoas estão desenvolvendo. Aí, querido, se eu não der a oportunidade aqui, nesse púlpito, eles não vão ter oportunidade. Mas aqui na igreja eles terão oportunidade, sempre. Por quê? Porque a igreja é local de se fazer discípulos. E é aqui que eles terão que ter oportunidade para pregar, para desenvolver. Não pensem que é fácil. Raramente alguém já nasce um grande pregador depois que se converte. A maioria precisa ter oportunidade. E é por isso que aqui na igreja tem. Até o Vânio uma vez me disse: pastor, eu não prego bem, porque eu vi lá, quando eu vejo no YouTube assim, não tem muitas curtidas, né? Aí eu acho que o pessoal não gosta muito de mim.
Não, velho? Não. Graças a Deus. Deveria olhar, passar por lá, dar um like, dar uma curtida e tal. Aliás, queridos, nós temos uma página no YouTube, tá? Passe por lá. Todas as mensagens, hoje é a mensagem do pastor Mário Jorge, que pregou domingo próximo passado. Hoje, a partir de hoje, vai ficar durante toda essa semana a mensagem dele sendo transmitida no YouTube. Passe por lá, é Comev AM, tá? Comev AM. Curta, se inscreva, compartilhe, aperte no sininho, né? Para não perder as notificações. Veja se você ainda está inscrito. Isso tudo é muito importante. Eu sempre tive vontade de dizer isso, mas não tinha coragem. Então, faça isso, é a página da igreja. Passe por lá. Ouça aquilo que talvez você não tenha conseguido captar no domingo, talvez você consiga agora. Tem a semana todinha para você escutar um pouquinho e meditar sobre aquilo que foi dito, tá? Então, para concluir, queridos, Jesus disse: uma coisa só te basta. Nós queremos aprender e obedecer essa instrução. Tudo que nós pedimos, de qualquer um que chega e que quer permanecer aqui na Comev, é, primeiro, tenha uma vida de intimidade com Deus. Isso nós não podemos fazer por você. É individual. É sua vida com Ele, é sua intimidade com Ele. Estou vendo ali atrás um irmão que nunca mais eu tinha visto. É você que está de camisa verde mesmo. É. Vem direto. Você sai antes de eu chegar lá fora, né? Pois me espere hoje que eu quero lhe dar um abraço. Não saia, antes de eu lhe dar um abraço, tá? Então, é que tenha, amado, tudo que nós queremos é isso. Tenha intimidade com Deus. É você e Ele, isso é pessoal, é você que tem que fazer. Participe dos cultos e atividades da igreja. A partir de sexta-feira, nós estaremos usando todos os equipamentos e microfones e teclado, guitarra. Só não sabemos quem vai tocar. Mas a partir de sexta-feira nós estaremos usando tudo que nós temos aqui na igreja para o nosso culto de oração. Então, se você toca, venha, porque tem um monte de músico aqui que não vem. Eles só funcionam domingo, tá? Eles não funcionam dia de sexta, eles não funcionam dia de quinta. Eu estou falando mal de vocês mesmo, pode ter certeza, tá? Então eles só funcionam aos domingos. Aos domingos eles estão aqui, é uma bênção. Nosso louvor é o melhor que existe, mas ele só funciona domingo. Quinta e sexta, esqueça, não conte, eles não funcionam nesses dias, porque é um culto assim mais, não tem muita gente, não tem muita expectativa, né? Ninguém vai aplaudir, talvez, assim, eu não sei o que é, mas só domingo, tá? Então, faça parte de uma célula e tenha uma vida de servo. Faça parte de um ministério. Jesus disse: uma coisa só te basta. Queremos aprender e obedecer a essa instrução. E eu sei, amados, se fizermos isso, nós estaremos vivendo na simplicidade que Deus quer. E, de fato, estaremos agradando o coração dEle. E isso é o maior prazer que um servo tem. É agradar o seu Senhor. Amém? Amém. Fica sobre os pés. Grupo de louvor da Comev, eu os amo. Pode soltar a fumaça. Toca aí nessa fumaça, Gabriel. Daniel, aperta essa fumaça aí, deixa a Eliane aperta. É para vocês ficarem todo fumacento. Eu amo essa turma, amados. Eu sei a luta que eles têm. Mas eles
podem ser melhores para Deus, eu tenho certeza disso. Assim como cada um de nós também o pode. Deus tem algo grande para fazer nas nossas vidas. Mas nós precisamos nos dispor. Precisamos nos dispor. Quando nós nos convertemos, nós dizemos: Senhor, a minha vida é tua. Mas parece que depois de uns 2 meses isso acaba. Não, Senhor, hoje não, hoje não dá. Amanhã, depois de amanhã. E as coisas começam a mudar, mas Deus não muda. Ele quer de nós que nós o amemos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Isso, não fui eu nem me mexi. Vamos orar, queridos. Senhor, muito obrigado. Nós agradecemos pela Tua palavra, Pai. Nós exaltamos a Tua bondade para conosco. Muito obrigado, Senhor. Que jamais falte, ó Deus, sobre a vida dessa igreja a palavra de Deus. Palavra genuína, palavra pura. Que o Senhor, ó Deus, nunca deixe de usar aqueles que sobem a esse altar para trazerem, ó Deus, ensinamentos da Tua palavra. Abençoa a Tua igreja, Pai. Eu oro por aqueles que estão enfermos nesta noite, por isso não puderam vir. Que a Tua mão, ó Deus, seja colocada sobre eles, curando, libertando, ó Pai, de todo o mal, porque a Tua palavra diz que o Senhor pagou o preço. Na cruz do Calvário, ó Deus, o Senhor levou sobre si dores e enfermidades. Eu te peço em nome de Jesus, torna real a vitória da cruz na vida de cada um dos Teus filhos, que nessa noite, ó Deus, se encontram enfermos. Cura-os. Ministra, ó Deus, sobre essa igreja um manto de cura, um manto de proteção. Que a Tua igreja seja guardada, seja por Ti protegida, ó Pai. Livra-nos do mal, eu te peço, em nome de Jesus. Nos ajuda, ó Pai, a termos uma vida que Te agrade. Nos ajuda, ó Deus, a vivermos de forma simples, da forma como o Senhor quer de cada um de nós. Nós Te amamos, ó Pai, e somos gratos por esse culto e por esse dia. Por cada vida aqui presente, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o Teu. Maravilhados nos rendemos. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o Teu. Maravilhados nos rendemos, cantando: lindo, lindo, lindo és, glória
lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, gratidão, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, gratidão, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, retidão, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono e mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono e mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Oh, Jesus. Só quero ver você. Só